Olá, eu sou a doutora Jaqueline, agradeço a atenção de vocês e o nosso tema de hoje é o protocolo de deterioração clínica. Eu sou gestora da linha assistencial clínica e vamos discutir um pouquinho desse tema e do protocolo que nós temos na instituição. Um paciente agudamente enfermo geralmente tem alteração em mais de um sistema fisiológico. E a partir desse racional, a gente entende que a alteração de múltiplos parâmetros fisiológicos, sinais vitais em que a gente vai aferir, elas podem refletir precocemente a piora clínica de um paciente e mostrar a predição desse paciente em desenvolver uma parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória, um choque e até óbito. Seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente implanta um protocolo de deterioração clínica para identificar precocemente a piora do paciente, a gente tem várias vantagens. Dentre elas, garantir que o paciente vai ter um atendimento precoce, pela identificação dos sinais vitais que mostram piora. Nós podemos padronizar o atendimento das urgências e emergências, mesmo na ausência de um médico naquele momento. A gente consegue estratificar o risco imediato do paciente, o risco dele evoluir para piora naquele momento, em quanto tempo ele precisa de uma avaliação médica. A gente consegue solidificar a cultura de segurança do paciente dentro da instituição. A gente promove uma interação multidisciplinar. E, principalmente, a gente reduz a incidência de paradas cardiorrespiratórias dentro da instituição e, por conseguinte, diminuição da mortalidade intra-hospitalar. Esse estudo, publicado em 1994, além de confirmar o que a gente já falou anteriormente, ele traz alguns dados interessantes. Nessa instituição, foram registradas 150 paradas cardiorrespiratórias na enfermaria, com uma taxa de 7 PCRs para cada 1.000 pacientes, sendo que essas PCRs tiveram uma mortalidade de 91%. Em 99 dos casos, que corresponde a 66%, a enfermagem ou médico documentou previamente a piora clínica do paciente antes que ocorresse a PCR, em mais ou menos 6 horas. E alguns achados foram interessantes que foram registrados através desse estudo. Dentre eles, a falha da enfermagem em notificar o médico, ela percebia que o paciente tinha tido uma alteração do estado mental, um rebaixamento, uma agitação, mas ela não comunicou o médico. Um outro achado foi a falha do médico em solicitar, e interpretar uma gasometria arterial em pacientes com desconforto respiratório. E uma outra achada interessante foi a falha do médico em estabilizar o paciente antes de levá-lo para a UTI. Às vezes solicita a vaga de UTI, mas acredita-se que com isso está resolvendo o problema, quando na verdade não é. Antes de transferir o paciente, estabilizá-lo. Outro achado, um dado que foi registrado nesse trabalho também, foi que os pacientes pós-alta da UTI, eles tinham muito maior probabilidade de ter uma PCR do que os pacientes que não tinham ido para a UTI, os pacientes que eram puramente de enfermaria, com uma diferença significativa. Enquanto os pacientes que tiveram alta da UTI tinham uma chance de PCR de 14,7 para cada 1.000 pacientes, nos pacientes puramente de enfermaria eram 6,8 para cada 1.000 pacientes. Esse outro estudo, de 2004, que foi um estudo australiano, ele mostrou o seguinte, foi feito um estudo para avaliar a capacidade que os achados anormais em sinais vitais ou alterações clínicas do paciente teriam capacidade em predizer a piora clínica do paciente na enfermaria em relação à mortalidade hospitalar. Então, foram avaliados 6.303 pacientes, desses 564, que correspondem a 8,9%, apresentaram em torno de 1.598 eventos clinicamente anormais, que já tinham sido pré-determinados, já tinham pré-estabelecidos dentro do estudo, e 146 desses pacientes evoluíram para óbito, que correspondeu a 26%. Que eventos foram considerados preditores de uma piora clínica?
a redução da escala de coma de Glasgow em 2 pontos, a evolução para coma do paciente, hipotensão arterial, que ocorreu em 17,3%, bradipneia, hipoxemia, uma queda de saturação abaixo de 90%, que foi o evento que predominou, e bradicardia. Então, esses 6 eventos, a ocorrência de qualquer um deles foi associado a um aumento de 6,8 vezes no risco de mortalidade do paciente, sendo então a hipoxemia e a hipotensão os eventos mais frequentes nesse estudo. Posteriormente, outros estudos, eu vou aqui citar 2, mostraram que quando se tem um interesse, uma preocupação em alarmar precocemente a piora clínica do paciente, associada a um time de resposta rápida eficiente dentro da instituição, tem-se grandes vantagens. Dentre elas, eu vou citar o que os 2 estudos acharam, sendo que uma foi uma redução de 50% nas paradas cardíacas dos pacientes fora da unidade de terapia intensiva e uma redução das transferências de pós-operatórios de emergência para a unidade de terapia intensiva em 58% e uma redução de 37% em óbitos. Então, a gente vê que quando a gente soma esses 2 instrumentos, a gente tem um ganho muito significativo para a instituição e, obviamente, para o paciente, que é o maior interessado. Bem, dito todos esses dados, a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo propriamente dito. O protocolo de deterioração clínica foi implantado no hospital há cerca de 2 anos. Algumas considerações são relevantes em relação a esse processo. A ausência de impacto financeiro, já que não precisamos adquirir nenhum tipo de equipamento novo, o que fizemos, na verdade, foi utilizar um score que já tem uma validação internacional, que é o score de News, é um score londrino. Fizemos ajustes junto com a equipe de tecnologia da informação para alarmar alterações dos sinais vitais e, a partir disso, fizemos o treinamento de recursos humanos para lidar com a abertura do protocolo e a condução das rotas. Então, a gente pode resumir o protocolo de deterioração clínica em 3 pilares: a detecção precoce da piora clínica, uma intervenção imediata e uma resposta clínica competente. Como dito anteriormente, o score que nós utilizamos é o score de News, é um score londrino. Ele vai mostrar para a gente que a alteração dos sinais vitais, elas são pistas que o paciente deixa para mostrar para a gente que ele está evoluindo com piora clínica. Nós vimos nos estudos lá anteriores que mais de 60% dos pacientes que evoluem com PCR, eles têm uma alteração dos sinais vitais nas 6 horas que predizem a ocorrência da PCR. Então, à medida que o paciente começa a alterar sinais vitais, isso são pistas deixadas pelo paciente de que ele pode estar evoluindo mal. Mas é muito importante salientar também que essas alterações, elas devem ser consideradas dentro de um contexto clínico do paciente, já que ele se pode apresentar alterações de sinais vitais pela doença crônica que apresenta. Por exemplo, um paciente com DPOC já pode ser um paciente com uma frequência respiratória basal elevada ou com uma saturação periférica de oxigênio já reduzida. Então, todos esses achados devem ser contextualizados dentro do quadro clínico do paciente, para que alterações crônicas não sejam consideradas agudas. Nós temos aqui, então, a tabela do score de News e ela vai pontuar de acordo com a gravidade da alteração. Então, vai somar 3 pontos as alterações mais extremas, como uma bradipneia muito importante, menor do que 8, ou uma taquipneia, maior do que 25. Quando a gente tiver uma saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 91%, esse paciente já vai pontuar 3 pontos e assim por diante. Se ele usa oxigênio ou não, também é pontuado. Em relação à temperatura, seja hipotermia, seja hipertermia, vai ser considerado maior pontuação. Pacientes com hipotensão, taquicardia,
ou ainda bradicardia, e em relação ao nível de consciência, esse paciente pode se apresentar alerta, pode se ainda apresentar com uma resposta verbal ou uma resposta ao estímulo doloroso ou ainda irresponsivo. Então, na prática, hoje o protocolo funciona da seguinte maneira. É feita a verificação de sinais vitais beira-leito pelo técnico de enfermagem, que imediatamente registra no nosso sistema de gerenciamento de prontuários, nosso caso MVPEP. À medida que ele registra esses sinais, esses dados foram integrados previamente pela equipe de tecnologia de informação e se o paciente apresentar alteração em 2 ou mais sinais vitais, o enfermeiro do setor ele é acionado, né, no próprio painel do setor, já alarma, já assinala esse paciente, para que o enfermeiro contextualize o caso, como eu disse novamente, aplique o checklist de deterioração clínica com o score de NIOS, preencha aquela tabela que a gente viu anteriormente e faça a abertura do protocolo. À medida que ele abrir o protocolo, de acordo com a pontuação, serão geradas 4 possíveis rotas. Essa aqui é a ilustração do nosso painel de gerenciamento de pacientes, né, que tem em cada setor, e aqui assinalado com essa caixa vermelha e marcado pela seta, um paciente que está alarmando o protocolo de deterioração. A enfermeira responsável pelo setor, ela vai verificar se os sinais vitais foram adequadamente medidos, aferidos, e se sim, abrirá o protocolo e gerará a rota compatível. Essa é a tela gerada dentro do nosso sistema de gerenciamento de prontuários, o sistema MVPEP, né? Mostrando alteração de sinais vitais e o alarme que o enfermeiro do setor receberá. Bem, à medida que foram confirmados e de fato verificou-se que os sinais vitais estavam de fato alterados, o enfermeiro irá preencher agora o protocolo. Esses dados do cabeçalho, eles têm preenchimento automático, logo em seguida virá o agravo clínico, se o agravo se está presente ou se não está presente, né? Isso porque a gente vai contextualizar o caso para ver se o paciente já não tem aquelas alterações cronicamente. Então, aqui ele vai preencher, né, de acordo com frequência respiratória, saturação, uso de oxigênio, a temperatura, a pressão sistólica a pressão arterial sistólica, a frequência cardíaca em relação ao nível de consciência. De acordo com a pontuação gerada, esse paciente vai ter um risco clínico de NIOS, de 0 a 4 baixo, de 5 a 6 será emitido um código amarelo, maior ou igual a 7, paciente com código vermelho. Como dito anteriormente, a gente pode gerar 4 possíveis rotas. Se esse paciente tiver uma pontuação igual a 0, o plano de cuidados desse paciente não irá ser alterado. Se ele tiver uma pontuação entre 1 e 4, o enfermeiro responsável pelo setor fará avaliação do paciente e revisão do plano de cuidados e fará uma reavaliação desse paciente em 1 hora. Se esse score cair persistindo entre 1 e 2 pontos, a monitorização será mantida de 4 em 4 horas. Se esse score estiver subindo maior ou igual a 3, ou mantendo-se entre 3 e 4, o médico emergencista, o plantonista, será acionado em até 30 minutos e o paciente será monitorizado de 4 em 4 horas. Se esse paciente tiver uma pontuação entre 5 e 6, ou 3 pontos no mesmo critério, é emitido um código amarelo. O médico deve ser acionado e deverá comparecer para avaliação do paciente em até 15 minutos. Será feita uma revisão do plano de cuidados e o médico assistente deverá ser notificado dessa piora clínica. Deve-se considerar a transferência para o UTI se houver uma necessidade de monitorização contínua, ou se não, se o paciente for permanecer na unidade aberta, a monitorização será de 4 em 4 horas, com reavaliação pelo médico e pelo enfermeiro, se necessário, pelo médico. Se a pontuação do score de NIOS for maior ou igual a 7, é acionado um código vermelho.
o médico emergencista deverá ser acionado de imediato. Esse paciente necessitará de uma monitorização cardíaca contínua, será estabilizado e será avaliada a necessidade de transferência para a UTI. Nós temos logo abaixo um campo em que é permitido descrever o atendimento. Essa piora clínica pode estar gerando ser sugestiva de um novo quadro que o paciente estiver apresentando, como se ele estiver evoluindo para a sepse, ou ele pode estar apresentando um quadro agudo de um AVC, ele pode, nesse momento, com essas alterações, estar apresentando um quadro de dor torácica, ou ainda esse paciente pode ser incluído no cuidado paliativo, nesse momento, ou talvez já estava antes em cuidado paliativo. Se, por exemplo, acontecer uma dessas outras situações, AVC, sepsis, dor torácica, é aberto um protocolo específico para a situação. Em casos de paciente de cuidado paliativo, seja de definição prévia ou de definição nesse momento de piora aguda, o protocolo será finalizado e o paciente não será levado para a UTI. Entretanto, ele seguirá sob vigilância médica e da enfermagem para alívio de conforto. Em relação ao final do protocolo, o protocolo pode ser finalizado mostrando qual o destino desse paciente. O paciente pode ter sido mantido na unidade de internação com aumento do sistema de vigilância, ele pode ser transferido para a UTI, para outra unidade hospitalar, pode ter sido nesse momento, a partir dessa piora, ser discutido e definido cuidados paliativos, ou ainda esse paciente pode evoluir para óbito. Os ganhos da implantação de um protocolo que detecte precocemente a piora clínica de um paciente, eles são inquestionáveis. Eles trazem mais segurança para a equipe, segurança para o paciente, aumentam a qualidade da assistência ofertada. E através do protocolo, a gente consegue gerar indicadores específicos da qualidade assistencial, como o tempo de resposta médica, o número de PCRs de unidade de internação, dentre outros. E o principal é que a intervenção precoce, ela reduz a mortalidade hospitalar, que é o nosso objetivo. Essa bibliografia pode ser consultada para maiores informações. Eu agradeço a todos a atenção e nós nos colocamos à disposição para receber críticas e sugestões para a melhoria dos processos. Nós temos agora em seguida um pequeno teste para avaliar o aproveitamento desse treinamento. Muito obrigada!